Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui para mais um podcast Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário do Rio Grande do Norte. Aqui você fica sabendo de tudo. E hoje, Nanderson, a gente está trazendo um super convidado, o Hugo Medeiros, o Hugo da Interproje, né? Arquiteto, e é o cara que toca essa empresa inovadora, e a gente vai trocar aqui muitas figurinhas. Você vai ficar satisfeito aí com a entrega de conteúdo que a gente vai trazer para vocês hoje. Verdade. Trazer mais uma oportunidade aí de aprender um pouco mais com um convidado especial como o Hugo Medeiros. O Medeiros da Silva é de qual interior? Daqui mesmo? Seridó, né? Seridó. Todo Medeiros ali de Caicó, Jardim de Seridó. Então, meu pai originalmente é de Jardim de Seridó, mas se criou em Currais Novos e Caicó. De Cruzetas tem o Medeiros também. Então... Metade do Rio Grande do Norte é Medeiros, né? Então não tem como rodar muito, não. Rapaz, tem uma coisa incrível, né? O Seridó só tem gente boa, não é verdade? É, só tem gente top. Não tem um que diga assim, não, esse aí não é mais ou menos. Tem um. Marco Guerra, meu primo. Grande abraço, Marquinhos. Você é o Seridó mais ou menos. Gente empreendedora, lutadora, né? Que vai verdade, atrás do... Corre atrás. Mexe o doce. Nanderson, então vou pedir aqui o nosso convidado, que Sem já dúvidas. se apresente aí, é Hugo Medeiros. Quem é Hugo Medeiros? Amigos, primeiramente agradecer o convite, né? Sempre Google aí, parceirão aí de mercado imobiliário. Quantos anos aí nas costas? 33. Pronto. Não, 34. Quase mais velho do que minha idade, só de mercado imobiliário. Agradecer a parceria dos dois e o convite de Nantes e Guga. Sou arquiteto urbanista, mas atuo diretamente em construção civil, né? Então sou um arquiteto com um pé dentro de obra, né? Não é tão comum, mas... E hoje estou ao lado da minha irmã, que é engenheira civil. Então hoje a empresa é composta por mim, arquiteto, e ela é engenheira civil. Formamos essa dupla aí, estamos tocando a Interproje. Com essa marca, com esse nome, né, desde 2008, mas a gente já vinha atuando aí. Antes era uma empresa que seu pai tocava também, Isso, né? Inicialmente começou com meus pais, meu pai engenheiro civil e minha mãe corretora, como você, né, com a habitacional. Nós somos oriundo do grupo habitacional, então originalmente ele desenvolvia os empreendimentos, os condomínios como habitacional ainda. Com a nossa formação profissional, nossa inserção no mercado de trabalho, a gente, vamos dizer, separou as empresas. A habitacional hoje é só imobiliária, administradora de imóveis, hoje em dia tocada pelo meu irmão, que vocês conhecem bastante. Grande figura, grande abraço. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui pro seu irmão. Seu irmão é um dos corretores mais éticos que eu conheço no nosso mercado imobiliário. Então, vou fazer uma ressalva aqui, um parênteses. Gente, vamos usar isso aqui como um corte, que é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui. Eu já falei uma vez aqui sobre isso. E Ângelo é um cara que... É importante ter figuras como o Ângelo no mercado imobiliário, porque é um cara extremamente ético. Uma vez eu fiz um trabalho com o Ângelo e não deu resultado no mesmo momento. E depois de uns 6, 7 meses, 8 meses, ele me ligou e fez: cara, foi você que me passou o cliente e tal, não foi? Foi sim. Pô, tá aqui, eu tenho aqui, passa aqui no escritório, manda o número da sua conta aqui. Efetivou a venda, né? O negócio deu certo, eu tô passando aí seu percentual de comissão. Então, isso a gente precisa ter no mercado. Então, fazer esse parênteses aí, porque são atos assim que deixam o mercado cada vez mais saudáveis, né? São 33 anos de CNPJ, né? Então, um CNPJ ter 33 anos de idade não pode sair da linha da linha. Então, verdade. Iniciou com minha mãe lá em 1990 e de 2005 para cá, mais ou menos. Aí meu irmão tá na frente e meus pais hoje já estão mais afastados, mais como consultores aí de assuntos estratégicos, mas verdade. Hoje eles não estão mais na frente de batalha, não. Aí é com a gente, agora que a gente tá tocando, levando aí esse teu pai fez aniversário agora recentemente, foi? Completou 70 anos, recente agora, final de fevereiro. Ambos estão fazendo o tratamento de saúde, então é um momento importante para eles. E ao longo desses 33 anos, Hugo, qual foi, no seu ponto de vista, assim, a época que você teve a ideia de 2008 para cá, isso, né? Exato. Foi criada a Interproje. E esse insight veio assim, partir de você e sua irmã, ou foi já uma ideia que seu pai tinha em mente? Não, foi ele desde 1987, 88, ele começou a organizar condomínios fechados, que é o nosso, vamos dizer, o nosso know-how, o nosso nicho de mercado é obras por administração, sistema de condomínio fechado. Então ele começou a organizar lá em 87, mas de forma bem
tradicional. Ele juntava uns amigos, comprava um terreno, contratava o arquiteto e contratava a construtora. É o condomínio, vamos dizer, originalmente era nesse formato. E ele ia fazendo um após o outro, até porque ele era da Petrobras, né? Conquistado a Petrobras, não trabalhava diretamente no mercado. Então ele foi, ao longo de, vamos dizer, 15, 20 anos, trabalhando nesse formato, né? Um condomínio após o outro, fazendo parcerias com construtoras externas, como Ecosil, Tecnarte, Módulo Engenharia, Aldan. Então, Parâmetro, ao longo desses anos aí, de 90 até 2005, foi sendo feito condomínios fechados com parcerias com essas construtoras. Aí, como eu falei, com a nossa entrada no mercado profissional, né, com a nossa formação, aí a gente resolveu mesmo estruturar a construtora como uma construtora especializada e trazer mais profissionalismo para o sistema de condomínio, né? Porque o sistema de condomínio fechado é um sistema muito antigo, foi normatizado na legislação lá de 64, então sempre existiu, mas sempre tem aquele conceito, né, de uma obra que nunca termina, uma obra que se arrasta, que é entregue toda simples, sem jardim, sem ambientação, sem nada. Não sabe quando começa nem quando termina. Então, esse era o condomínio tradicional até há 15 anos atrás. Quando a gente realmente... Não, vamos trazer o condomínio fechado como incorporação. Tem data para começar, para terminar, vai custar tanto, vamos entregar 100% paisagismo implantado, mobiliado. Então a gente deu vamos dizer, virou a chave, a gente tem orgulho vamos dizer, de ser pioneiro, tanto em trazer produtos diferentes do mercado, sair daquele feijão com arroz de sala, 3 quartos, sendo suíte e varandinha, como também no profissionalização da sistemática de condomínio fechado. E foi isso que o mercado começou a ganhar confiança no sistema como um todo, né? Que ele deixou de ter essas interrogações. Quando entrega? Quanto vai custar? Isso. O ABITS não era regularizado. Hoje em dia, nosso compromisso vai até o ABITS do imóvel, o AVCB, o ABITS, para a pessoa realmente ter a segurança de vai entrar num negócio, vai investir 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, e vai ele receber ele legalizado. Você que é das antigas, você é um pouco mais novo, você é das antigas, você sabe que tem muitos condomínios aqui, que foi sistema de condomínio, que hoje não tem documentação. Mas tinha essa prática. Que não vale nada. Assim, não vale nada que eu digo, não tem valor do mercado, porque não tem documentação, é uma coisa informal. E era aquela coisa assim, primeiro, os projetos de condomínio fechado estavam preocupados pura e simplesmente no baixar o custo. Isso, né? Isso. E quando começou, foi também porque a gente nem tinha bancos, incorporadoras, bancos. Não tinha banco fomentando financiamento, não tinha incorporador, né? Porque era mais amador. Tudo era mais amador. Mas a gente comentou aqui em outros episódios que era assim, um permutava a matéria-prima, o outro isso, entrava tudo, ia levando. E os condomínios, eles nasciam de amigos. Isso, né? exatamente. Muitas vezes nascia numa mesa de bar e dizia assim, rapaz, vamos fazer um condomínio pra gente morar. Muita gente da Petrobras, muitos médicos, né? Era um nicho muito exclusivo disso. Isso, exato. Então não tinha uma preocupação de tratar esse produto para ofertar ao mercado. Né? Era aquela coisa assim, juntava os amigos, fazia um projeto, e o projeto era o mais quadrado possível. Simples, barato, né? Para que fosse tocado. E assim, não tinha essa questão de dizer, vamos passar um tempo capitalizando, vamos fazer isso. Não, era assim, agora o terreno é 1 milhão, dividiu para 10, cada um bota casa 100 aqui, a gente vai comprar o terreno. Isso. Puf, né? Era mais ou menos aí mesmo. Era mais ou menos assim. E vocês, do mercado aqui no Rio Grande do Norte, do condomínio fechado, a gente tem uma empresa em Mossoró, que é a Massai, que trabalha lá já há bastante tempo, muitos anos, e ficou lá sozinha muito tempo, basicamente, né? Vocês, né, da Interproge, Licenge, Construfit, Macan, assumiram essa postura do mercado de trazer produtos diferenciados, né? De fazer também um grande benefício ao mercado imobiliário, que primeiro, vocês não deixaram a bola parar, né? Porque assim, a gente teve aqui a explosão das grandes empresas. Isso. Nós tivemos aqui Anderson Leone da Vitacom, e a gente falando sobre o pensamento da Vitacom tá vindo para o Nordeste tudo. Não foi o mesmo pensamento que teve Cirela, que estourou no Brasil todo e trouxe produtos para Natal, trouxe um monte de coisa assim, e tentando explorar um mercado que não tinha a mesma qualidade
de clientes com capacidade de financiamento, porque a gente é uma cidade que tem alguns problemas de renda formal e tudo isso, o que complicou em algumas entregas. E vocês mantiveram o mercado aceso, né? Isso é importante. Eu tenho uma preocupação com o condomínio, porque eu acho que ele tem um limitador dentro das cidades, né? Isso, exato. Porque assim, a gente não conseguiu ainda imprimir um condomínio mais popular. O condomínio ele tem diversas vantagens, mas e existe algumas desvantagens, né? A principal desvantagem é que não existe o agente incorporador e o agente financeiro, ou seja, você tem que autofinanciar a obra, né? Vamos dizer, quitar a obra naquele período programado, 4, 5 anos. Então esse é um limitador que o condomínio ele não consegue para vamos dizer, uma classe de renda um pouco mais baixa. Por isso ele foca no médio alto padrão, que é que teoricamente tem a capacidade de suporte de pagar 800, 1 milhão, 500 mil em 4 anos. Então acaba que o modelo dele já estratifica a classe que vai atuar, vamos dizer, o mercado, né? Sendo que você falou em Leone aí, a gente, né, pegou uma sementinha lá da Vitacom e plantamos aqui em Natal, né? Então vou trazer a Raulzinha, né? Exatamente, que é um braço da Vitacom. Alexandre Franco, que é o sócio fundador lá da Vitacom e da Raulzinha, a gente está trazendo aqui para Natal, que é entrando um pouquinho mais também no outra seara de mercado, né? Sair daquele no outro segmento de mercado, sair daquele focado sempre no médio e alto padrão, que é o foco principal do condomínio, mas trazendo produtos ou mais acessível para a moradia, ou também com foco no investidor, que são apartamentos menores, mais compactos, que aí é uma demanda que a gente sente, é uma oferta, na verdade, que a gente percebe uma carência muito grande na nossa cidade. São apartamentos mais compactos, bem localizados e imobiliados. Que esse é o foco desse outro produto, desse outro braço, vamos dizer, que a gente está colocando no mercado, que é um produto que é para atender aquele recém-separado, recém-casado, que veio para cá fazer uma residência durante 2 anos, um professor universitário. Ou aquele casal que os filhos já assumiram isso, que o mundo. precisa de uma solução pronta, bem localizado, e a gente sabe que a gente não tem aqui em Natal. Todo mundo tem aqui um amigo que se separou, que precisa 6 meses da vida, tem aquele período ali para resolver. Exatamente, ele precisa desse imóvel, de um suporte. E muitos vão parar em hotel. Vão morar em hotel porque aqui em Natal não tem essa oferta. Então a gente visualizou isso, eu acompanhava muito a história da Vitacom, acompanho na verdade. Conheci é uma grande inspiração para mim. Realmente, eu sou fã. Eles mudaram lá o mercado de São Paulo, que é um mercado extremamente complexo pujante, e diversificado, né? Pujante. Tudo no Brasil acontece entrando por São Paulo. Então eles mudaram lá o conceito e a gente tentou trazer esse conceito também aqui para Natal. Lógico, no padrão, adequado à nossa capital de 1 milhão de habitantes, com a renda bem mais baixa do que São Paulo, de 15, 20 milhões, com a renda bem superior. Mas é interessante, é um novo produto que a gente está trazendo aí para o mercado. O Live Tirol hoje ele está com quantos por cento já fechou os 100? Isso, não, ainda temos algumas unidades, que esse empreendimento que eu estou falando é exatamente o Live Tirol, atrás do IFRN. Temos ainda algumas unidades, né, de 43 e de 55 metros quadrados. Estamos já com toda a documentação emitida, alvarás, demolição, construção, licença de operação, para iniciarmos a obra agora em julho de 23. Coisa boa. Então, 2 anos de obra, a partir de junho de 25. Os problemas de demanda de apartamento, a gente vai ter, oferta de apartamento, a gente vai ter reduzido aí um pouquinho, pelo menos, para ter essa oferta. Sabe que eu acho que é extremamente... Eu fico buscando, às vezes, qual é a formatação que vocês conseguiram dar na captação comercial. Por quê? Porque, assim, poucos corretores se envolvem no sistema de condomínio, porque nós, corretores, temos na cabeça o imediato. Isso, exatamente. Né? E o condomínio, você não tem essa questão do imediato. Porque, primeiro, você precisa formar um grupo. Para você formar um grupo, você vai precisar... Aí vocês colocam 30, 40 clientes, né? Mas aí vocês colocam um tempo aí de 180 dias... E 6 meses. Para juntar essa galera, né? Para que todo mundo assine, porque você tem que partir de um percentual mínimo. Eu vou chutar 70%, aqui. Você vai ter... Pronto, 70%. Então, assim, você precisa fechar 70% para contratar o grupo. Então, o corretor, ele quer...
vender, assinar e receber. Isso, exato. Né? Normal. E eu vejo que poucos corretores se abraçam com o condomínio, né? E muitas vezes, por uma interpretação errada do corretor, ele diz assim, não, eu não quero procurar a consultora tal não, porque ela vende só condomínio e ela não precisa do corretor. E ao contrário, eu vejo que vocês têm essa demanda, abrem isso. Hoje a gente está se abrindo cada vez mais ao mercado, né? Isso, exatamente. Mas não existe essa leitura do mercado que a gente precisa mudar. Hoje eu estava conversando com o Miguel da Select, né? Que é nosso patrocinador. Foi apoiador aqui do nosso podcast, nessa primeira etapa aí do programa. E quem sabe segue aí com a gente, né, Miguel? Então, ele dizendo assim, poxa, existe uma diferença, ele falando da dificuldade, a mesma dificuldade que falou o Paulo sobre captação de profissionais para trabalhar com eles, porque assim, eles, poxa, a gente não paga salário. Isso. Né? Ele é uma empresa de investimentos financeiros, mas o cara tem uma recorrência que nós não temos. Né? Quando a gente faz uma venda, eu recebo aquela venda ali e pronto. Mês que vem eu tenho que fazer outra venda para poder ter a sua receita a minha mensal, receita. Ele exato. não, ele quando faz isso, como também o cara que vende o consórcio, você tem aquele pingado, você monta aquela carteira ao longo prazo. E eu vejo muito isso no condomínio, né? Como essa oportunidade de você fazer uma carteira de médio e longo prazo, né? Porque assim, a gente está trabalhando aí, vocês estão fechando grupos em tempos muito menor do que os 180 dias. Né? Isso, por uma zona de conforto, vocês estão colocando 180 dias, mas assim, você tem fechado o grupo de 90 dias, de 120 dias, 150 dias, né? Eu estou errado dessa leitura, assim, Não, tá certíssimo, tem mudado um pouco, mas é justamente isso. Como a sistemática de condomínio é um pouco diferente, né? Como incorporação, assinou o contrato, o cliente pagou e o corretor emitiu a nota e recebeu. Sim. Então a gente via essa dificuldade de vários corretores não quererem entrar nessa área de condomínio fechado, porque devido a esse delay, né, entre a assinatura do termo de adesão, né, nem um contrato de venda, é um termo de adesão, e o comissionamento do profissional imobiliário. Mas vários corretores também começaram a abraçar essa ideia, porque como aí uma poupança eles também, fazem, né? Tipo, tem corretor que tem para receber 200, 300 mil quando o negócio for formalizado. Então, ele está vendendo e guardando ali, guardando a poupança dele para junho. Quando for em junho, que eu estou falando do Porto Capim Macio, que é o que a gente está trabalhando hoje, quando for em junho, ele vai emitir 200 mil, nota que já é um bom faturamento aí durante muito tempo. Então, tem corretores que entenderam isso, que ele foca em condomínio e joga lá para frente essas receitas e trabalha o varejo, né, o avulso no dia a dia para ir ter essa rentabilização mensal. Então a gente enxerga um pouco dessa dificuldade porque são poucos corretores que têm essa organização financeira de trabalhar nesse formato, de fazer uma adesão hoje para receber futuramente. Eu conversando com o coordenador, acho que é João, né, da Abreu. Abreu, ele falou, Hugo, porque muitos corretores matam o leão hoje para comer amanhã. Então é difícil o corretor abraçar a ideia do condomínio. Essa causa é verdade. Ela falou, não, entendo perfeitamente o que você está dizendo, que vários condomínios, vários corretores não abraçam muito a ideia, e aqueles que abraçam, a gente entende que é aquele mais organizado, mais bem estruturado, que já tem um mercado mais consolidado, que aí ele fica vendendo condomínio e fazendo poupança para junho e para dezembro. Que já está já no mercado há um consolidado, bom tempo, né? Já tem um relacionamento mais aberto, mais abrangente, porque é questão cultural, que a gente acabou de falar aqui. Isso. Se você começa hoje, você não tem uma carteira, você vai construir essa carteira, então aos poucos é que você vai ganhando esse know-how e vai tendo essa questão E a gente também tem assim, a atratividade do corretor chegar no mercado imobiliário. Ele está vendo hoje um Ricardo Martins, que está lá mostrando sua capacidade financeira, né, de Goiânia. Está mostrando vários corretores, até locais, corretores de sucesso aqui, que o cara entende e acha que vai ser muito fácil ele chegar naquele milhão. Né? E assim, infelizmente, na nossa formação, a gente não tem uma matéria chamada educação financeira. Nenhuma. Né? Então assim, o corretor ganhou 100 mil reais hoje, no outro dia ele está liso.
No dedo ele tá devendo 110. Ele tá liso, né? Então, Nem sei. não é uma questão de ser um erro do corretor. Não, é porque ele não sabe fazer, não sabe lidar com dinheiro. Exato. Né? A gente tem a oportunidade de ter acesso a boas comissões, mas a gente não tem a... Fazer rodar aquele dinheiro de forma inteligente, né? Exatamente. Ontem mesmo a gente tava conversando com um parceiro nosso e ele dizendo assim, pô, mas se tu ganhar uma comissão, tu vai comprar um carro à vista? Não, cara, não posso fazer isso, né? Eu tenho que pegar e me manter e saber o que eu vou fazer, porque assim, a gente tem os altos e baixos do nosso... E às vezes roda mês que é zero, né? É zero receita. É zero. Tem que ter um resguardo, uma reserva tem que ter um colchãozinho. Ir rodando os meses. Então, assim, a gente tem essa falta dessa matéria, né? Que é importante que as pessoas que educam os corretores, as empresas que chegam, que recebem os novos corretores, dizem assim, cara, vamos aqui fazer um planejamento, quanto é que você precisa ganhar, né? Quanto é que você precisa gerar de receita, quanto é que você precisa gerar de colchão para que você trabalhe com conforto. Porque, assim, trabalhar para pagar o almoço, meu amigo, é complicadíssimo, né? Ou então vender o café da manhã para pagar o jantar. É sempre no limite ali, né? Sempre na corda bamba, vamos assim dizer. Mas tem mudado, sabe, Guga? Acho que uma nova geração aí de corretores imobiliários que tem surgido aí, dinâmicos, fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? Se adaptando ao mercado digital, ao mercado... Então, eles também têm mais... É uma nova geração de tudo, né? De clientes, de consumidores, de corretores. Então, tem mudado, tem melhorado, tem evoluído o mercado como um todo. Eu tenho mais rápido, tem conseguido melhores resultados. Isso. Hoje a pessoa tem que buscar novas ferramentas, novas soluções. Essa semana eu tava parando assim, dizendo assim, cara, pô, eu vou fazer 54 anos esse ano. E aí eu fiquei parado assim, olhando e dizer, poxa, como eu preciso todo dia buscar atualização, porque senão amanhã eu não consigo fazer nada. É muito rápido. Isso. O que está acontecendo de transformação no mercado não é como acontecia há 20 anos atrás. Passava um ano para a gente mudar o mercado. Hoje o mercado muda da noite para o dia. E a pandemia acelerou bem mais, foi? Virou o mundo cabeça para baixo, né? Balançou e depois voltou. E cada os sobreviventes tinham que se reinventar, mudar a forma de... Que é o que eu falei lá no comecinho, né? A gente passou a desenvolver produtos fora da caixa, né? Sair do feijão com arroz também para se reinventar cada novo produto, e isso é muito bacana. Surgiram novos players no mercado, novas costuras. Antigamente era a gente e a Licenge, depois entrou A, B, C, João, Maria e José. Mas é bom que cada um lança um produto diferente do outro, desafiador, nível, né? E a gente vai subir na régua. Hoje em dia, o mercado de condomínio, modéstia à parte, tá dando show aí. As incorporações, se não sair pelo menos no nível 80% dos condomínios, no Ving, entendeu? Então, os condomínios foram evoluindo, trazendo novidades de tecnologia, de projeto, de solução, de construção, de tudo para sobreviver, né? A pessoa não pode mais, isso é para tudo, pro corretor, pro arquiteto, fala dessas novidades aí para quem ainda não conhece do Porto Capim Macio. Fala aí desse do Porto Capim. Sempre a gente tenta plantar aí 2 sementinhas em cada projeto, né? A gente há 6, 7 projetos que a gente traz um apartamento duplex, que a gente traz uma área de lazer diferente, tomada para carregamento de carro elétrico. Estamos já no 3º empreendimento. Os carros elétricos não estão nem na rua ainda, mas a gente já está no 3º empreendimento com tomada de carro elétrico. Então, e o Porto Capim Macio é mais um. A gente embarcou tecnologia dentro do apartamento. Primeiro que é uma área que a gente o mercado não estava trabalhando, que o plano diretor dificultou muito alguns bairros, como Capim Macio, Candelária, Ponta Negra, Nova Descoberta. Então, esses bairros se abriram com o novo plano diretor. Com essa abertura, a gente conseguiu desenvolver o Porto Capim Macio, fica ali ao lado da Tábua de Carne. Localização excelente e com pitadas de novidades, o apartamento tecnológico já conectado no seu celular, com Alexa embutido, sistema de som, fechadura eletrônica que você conecta... controla remotamente pelo celular. Então a gente embarcou tecnologia na unidade e diferenciais no empreendimento, né? Criamos um pavimento panorâmico, vamos dizer, intermediário. Guga teve a oportunidade de subir no empreendimento ali no Tirol, da gente. Então
já é um item diferente. Pra né? Natal. Todo mundo que entra ali naquela cobertura, né? Que é uma cobertura de uso comum, de área de lazer, se isso olha assim a vista e fica uma coisa fantástica. Aquele fim Você de tem uma tarde, visão de 360 graus da cidade. do Parque das Dunas, desenho ali de preservação do Você exército. vê o rio, né? Você vê o rio Potengi, você vê a área todinha do Tirol, né? Então, Isso é muito bacana. E só colocando nisso aí, tava aqui para fazer essa pergunta aqui sobre de onde você pega essas inspirações para os seus projetos, né? Ou para a aprovação dos projetos dos arquitetos que trabalham em parceria com vocês na Interproj. Porque, assim, tem um prédio teu que até hoje eu não consegui entender como é que você conseguiu botar aquele apartamento que tem uma sala duplex. Uma sala em pedreito duplo, exato. Né? Ali no Lagoa... Na Jaguarari, Torre Madrid. No Torre Madrid. Isso. Cara, eu não consigo... Eu coloco assim... Como é que o cara conseguiu fazer essa engenharia aqui? Né? Eu brinco... Eu tenho um grande projetista de estrutura aqui em Natal, que é o Dr. Márcio Medeiros, que deu aula aí para 80% dos engenheiros civis aqui em Natal, e hoje em dia praticamente é ele e Jorge Marião que faz todos os projetos de estrutura. E todo projeto que eu chegava lá para Márcio, ele olhava assim para mim: Hugo, não vai vir nada normal aqui para mim, não vai vir não. E o Torre Madrid realmente foi um desafio, né? A gente sempre brinca, faz essa mistura de plantas dentro do mesmo projeto, apartamentos menores, 3 suítes, 4 suítes, duplex, simplex. E o Torre Madrid, eu sempre tinha esse conceito dessa sala em pedreito duplo. Um dia eu vou conseguir desenvolver uma sala em pedreito duplo, e chegou o momento no Torre Madrid. Então, dentro da planta tem um jogo de movimentação de sala que permite esse pedreito duplo, que as pessoas hoje... Mas eu não consigo não entender. entende. Se vocês forem no prédio, vocês vão saber o que eu tô falando. Se você olhar de fora, é um prédio super comportado, super organizado, né? Mas quando você entra lá dentro, você entra, como é que esse pedreito duplo existe? Como é que você botou isso aqui? Da onde você tirou isso, cara? E a gente agora tá desenvolvendo um segundo projeto, esse em parceria com a Abreu Barros, aí para um empreendimento futuramente, também com essas mesmas soluções, já com outra solução de projeto completamente diferente que a gente desenvolveu no Torre Madrid, mas com essa sala em pedreito duplo. Luciano, grande abraço, viu? Você tá devendo uma visita aqui a gente também. Pode cobrar. Luciano é um cara que eu gosto bastante. Abreu Barros aí, super talentoso, arquitetos potiguares, e eles estão desenvolvendo um produto com a gente também, né, com essa mesma solução. Aí já tem um outro produto sendo desenvolvido, já em duplex, já com outro escritório de arquitetura. Anteriormente a gente desenvolvia todos os projetos de arquitetura, mas hoje a gente está com essas parcerias, né, até para ter diferentes pensamentos, diferentes know-hows, expertise aí, ideias loucas aí e aí você, trazendo de fora. Você busca essas inspirações assim, porque muita gente acha assim, não, o Hugo tava dormindo, acordou e foi lá e fez o desenho. Mas tu viaja, tu investe nisso, né? Pesquisa, viaja para fora do país, eu gosto muito de São Paulo. Para mim, São Paulo é uma escola de tudo. Eu tava lá recente, cheguei há 10 dias de lá, fui fazer um tour por empreendimentos de altíssimo padrão, há mais aí em São Paulo. Então, pra você ter ideia do mundo que vai vir aqui para Natal muito em breve. Muito bom. Então, a gente vai sempre para São Paulo, pesquisa, vê, né, a gente vê o que estão fazendo no mundo, vamos adaptar para o nosso mercado natalense, potiguar, a nossa cultura, por exemplo, não posso fazer um quarto todo de vidro, porque onde é que o cara vai armar a sua rede? A gente é nordestino, então tem que se adaptar à cultura. Então eu tenho que fazer uma colunazinha aqui de metal para ter espaço lá do armador, porque se for todo de vidro, primeiro que vai aquecer muito, e não vai ter... Então a gente tem que pegar as ideias, adaptar para a nossa cultura e desenvolver um produto diferente. E nunca o nosso produto vai ser um feijão com arroz, nunca. Sempre o nosso projeto vai ser totalmente diferente do anterior, com soluções, novidades, tecnologia embarcada aí em cada novo projeto. Esse é o grande desafio, né? Isso eu acho bacana, porque a gente tem essa experiência, né, de estar fazendo essa troca de conhecimento aqui, porque muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Sempre dizem assim, mas de ontem para hoje o cara já está fazendo isso. Poxa, mas assim, você tem um histórico do seu pai que vinha construindo, isso, né? Vocês têm ali Olha, eu sou berço comercial, vou dizer minha idade, sou novo, sou de 84. Então, desde 1990, com 6 anos de idade, eu comecei... Você tá dentro da obra, né? Comecei a ir para feiras imobiliárias ali no mezanino do Natal Shopping. Tive muito contato com o grande arquiteto Fabiano Pereira. Então, grande figura, Fabiano. Esses condomínios aí que meu pai organizou em 92, 94, 96, era Fabiano que projetava
fazia aquelas maquetes na mão. Então eu tive muito, desde 6 anos de idade, então a pessoa vai absorvendo, né? Vai entrando, aí me formei em arquitetura na FRN, minha irmã se formou em engenharia civil, ela foi morar em São Paulo. E a gente vai absorvendo cultura, conhecimento e trazendo essa loucura para aqui. Eu vou fazer uma observação aqui, mas antes disso eu vou fazer só um relato aqui. Fabiano, quando ia mostrar um projeto, ele chegava na mesa e dizia assim, vou mostrar o melhor projeto que eu fiz. Aí mostrava aqui tudinho. Exatamente. Ele iniciava com essa frase. Aí daqui a pouco ele, se você dissesse, não, mas não sei o que, aí ele puxava o segundo projeto aqui e botava na mesa. Esse é o melhor projeto que eu já fiz. Ele chega, ó, eu já fiz 30 projetos de edifícios verticais, mas esse que eu vou apresentar aqui é o melhor que eu já fiz na minha carreira. Cara, e era o melhor. E eu me inspiro muito nisso. Eu sempre falo com o corretor, olha, tá com cliente, me chame, porque a gente, mais do que ninguém, consegue vender o produto, consegue falar os detalhes. Por mais que a gente faça treinamento, treine e tal, mas eu sei o porquê que eu coloquei aquela porta girando para a direita. O conceito por causa que o vento vai cruzar aquela janelinha que existe. Então, eu faço questão. Falei para a Guga. Guga tava com o cliente. Guga, me chama, a gente marca numa obra, a gente apresenta uma obra, a gente vai explicando, conversa. E eu falei, Guga, quando a gente leva o cliente para uma obra nossa e a gente chega junto, a venda é efetivada. Eu falei isso pra Google, não foi antes da venda, a gente efetivou. E uma informação dessa, você pode perder a venda. Ou também você pode fechar um bom negócio, né? Como? Desculpa. Uma informação dessa, você deixa de passar, o cliente deixa de comprar ou ele passa a comprar um empreendimento. E assim, eu tô dormindo, acordando com o Porto Capim Macio, todos os dias. Guga tá dormindo, acordando com o Porto e mais 30. Então é normal que ele não tenha todas as informações, que ele não tenha tudo do empreendimento. Então a gente vai falando dos mínimos detalhes lá, do peso da garagem, da tomada de carregamento, do vento cruzando pela janela, e o cliente vai absorvendo essas informações. E a diferença é que você chegar e dizer assim, cara, quem tá fazendo o projeto da minha academia é a empresa tal. Aí o cara faz, pô, a empresa tal, né? Eu não vou lembrar, eu tô dizendo empresa tal porque eu não tô lembrando o nome da empresa. NTL Fitness. NTL Fitness. Que hoje é a empresa que mais administra academia condominial aqui em Natal. Paládio, Living Garden, Faville, tudo é deles. Aí eu digo isso pro cara, o cara vai imaginar assim, pô, o cara vai botar lá um equipamento, eu sou péssimo em academia. Também, 2. Olha o nosso corpo aqui, né, Google? Meu filho me deu a notícia. 4. Rafa me deu a notícia que começou a fazer academia. Tá no 4º dia de academia dele. Tá quase desistindo. Tá quase desistindo. Rafa mora em São Paulo e a primeira coisa que eles fizeram foi assim, não usar carro lá, né? Não, então cultura, assim, são outros conceitos. Mas aí quando ele diz assim, ó, minha academia é estudada e o projeto da academia é pela empresa tal, né? NB Fitness. Aí é diferente ele dizer isso dentro da academia. Que o cara tá vendo lá a mega academia. Essa academia aqui foi feita o projeto pela NTL Fitness. Vou aprender. NTL Fitness. E o cara tá vendo aquilo ali, então ele materializou. Pô, meu salão de festa, eu vou entregar mobiliado, decorado, com ar-condicionado, com tudo. Conforme tá aqui, né? Aí o cara, quando você vê assim, o cara pensa assim, pô, eles vão entregar pra consultora, vão entregar com mesa de plástico, com não sei o quê. Isso, espreguiçadeira lá da branquinha. E aí, quando ele entra, que ele vê que vocês investiram num mobiliário top, né? Pô, o banheiro do palácio é do caramba, né? Exato. Eu tô falando do banheiro, o acabamento do condomínio. Então o cara olha assim e diz, poxa, meu prédio ele vai ter esse mesmo zelo, né? Então foi essa subida de régua que eu comentei. Então a gente elevou a régua, nada pode ser mais simples do que aquilo que a gente foi visitar lá no Tirol. Tem que ser dali ou melhor. Dali ou melhor. Então a gente está investindo cada vez mais e o mercado já está entendendo isso. E o cliente ele sempre procura saber qual o diferencial desse empreendimento, o que é que tem de novidade, porque o cliente está cada vez mais exigente. Isso, hoje em dia a gente não pode ter um terreno mais ou menos, tem que ser um terreno 100%, não pode ter um projeto mais ou menos, porque o mercado está difícil, o dinheiro está escasso, a gente sabe, não é aquela bonança lá que botava um negócio em 2005, 2006 e a gente sabe que vendia uma semana, não era? Lá na época da Capuche, aquelas construtoras. Em uma semana vende um empreendimento, 100%, de 200 unidades. Hoje não está mais assim. Então, não pode ter terreno errado, não pode ter planta errada, ventilação, sol, tudo tem que estar
o terreno perfeito. Então, e a oferta de terreno aumentou por causa do plano diretor, e a gente consegue fazer produtos mais redondinhos, mais enxuto e mais certeiro, vamos assim dizer, no mercado. Com um custo mais alto. Porque... Isso, aí reflete no custo, né, como um todo. E uma coisa que faz a diferença também são suas obras. Não estou fazendo aqui lavagem de... nem puxação de saco porque você está aqui, não. Mas teu canteiro de obra é diferenciado também. Olha, isso aí eu lhe interrompendo, desculpa. Minha sócia é uma mulher, engenheira civil, né? Eu acho que as mulheres têm esse dom muito mais do que os homens. Então, sem dúvida. As nossas engenheiras são mulheres, os nossos engenheiros recentes são todas mulheres. Eu acho que por influência um pouco da minha sócia, então, nas duas obras que a gente está hoje, o Torre Lisboa e o Sua Lille. mãe educou você bem, viu? Então, a imobiliária, se você entrar lá na imobiliária, 80% é mulher lá dentro. Então, acho que as mulheres... Então, essa cultura aí de organização com a mulher à frente deixa realmente uma obra, as pessoas realmente elogiam. Ali o Torre Lisboa, eu não sei se vocês sabem onde é, entre a Miguel Castro e a Mintes, naquela pracinha, tem um conjunto de prédios. É fantástico. Então, aquele conjunto de prédios são 500 pessoas olhando para a nossa obra. E dessas 500 pessoas tem 3, 4, 5, 10 amigos, eles mandam foto, elogiam, bacana, a obra organizada, a rua limpa. Que bom. Porque a gente tem massa. que trabalhar nesse formato, tem que proporcionar um ambiente bacana para os colaboradores que estão ali no sol, no dia a dia, então tem que ter uma obra bacana para eles. E tiro também o chapéu e o mérito para a minha sócia e para as engenheiras que estão na frente da obra, que elas prezam muito por esse zelo aí de organização. Não, parabéns, porque assim, é muito comum. A gente vive nesse dia a dia de obra, né? Seja uma obra pequena, uma obra grande, mas a gente sempre está envolvido. Isso. Então, e eu vivi muito dentro de shopping center, né? Então, que era uma obra extremamente organizada também. Limpa, organizada, né? Limpa, organizada. Então, assim, faz uma grande diferença na hora que a gente leva um cliente numa obra que é organizada, o cara vê que o dinheiro dele está sendo empregado em algo... sério, né? Traz outra visão de valor. Outra visão de valor, né? Porque hoje a questão, a gente trabalha muito. Hoje o corretor que ele é melhor preparado, ele não vê o preço, ele vê o valor daquele produto que está sendo oferecido, né? Você primeiro agrega o valor para depois dizer o preço, né? E o preço é justificado pelo valor da obra, do imóvel, do apartamento, do que for, né? Muito bom. E voltando ao Porto Capim Macio, você ia falar sobre o salão de festas, né? Sim, a gente tem eu entrei lá pro Tirol, né? Fui pro Tirol. A gente criou esse pavimento intermediário, panorâmico, vamos dizer, que é mais um ambiente de área social, de lazer, que tem aquele grande salão de festa tradicional lá na área de lazer, de 60, 80 pessoas, e a gente criou um pequeno espaço gourmet para fazer uma reunião íntima de 15, fantástico. 20 pessoas, já com uma visão fantástica, porque a gente tem o Parque das Dunas, Ponta Negra, o mar, tem toda essa visão fantástica. Eu falei, não, vamos levar essa visão para todos os moradores do empreendimento, desde de quem está lá embaixo, quem está lá no último. Criamos esse pavimento intermediário que faz uma separação desse Lego, vamos dizer, de unidade. Porque você vem com unidades de 80 metros. Isso, vem com unidades de 82 metros, aí o prédio nessa face, né? Porque na outra você já vai subindo de 121 metros. Então, vem unidade de 82 metros, interrompe, temos essa área lazer intermediária, que é um espaço gourmet e jogos, um spa e um espaço yoga, um espaço multiuso, dança e yoga. E depois o prédio continua com unidades de 162 metros e temos a outra coluna com unidades de 121 metros quadrados. Então, temos 3 tipologias para atender composições familiares diferentes. Do primeiro pavimento, que no seu é o quarto. Isso, a gente não tem primeiro. Tem quantas unidades? Temos 3 unidades, duas de 82, uma de 121. Aí vai assim até o 12º pavimento. 11º pavimento. 12º, 13º. Isso, aí 12º, 13º é esse pavimento lazer. Mas você continua aqui com 121. 121, exatamente. Coluna 3, no caso, ou coluna 1? O de 121 é coluna 1, certo? Aí o que muda é essa coluna 2, 3. De frente para Roberto Freire. Isso. E esses apartamentos de 82 ficam olhando para Ponta Negra. Eu vou. A gente vai colocar um vídeo. Vou pedir para você mandar esse material aí. Certo. Aí bota umas imagens aí pro pessoal. O pessoal tá só imaginando, né? Aí pelo menos com as imagens. Dá certo, né? Pronto, aí, ó. O pessoal da técnica aqui é show, cara. Aqui a Parabéns Vox, aí a Vox pelo espaço, pela a Vox aqui é show, cara. De bola. Parabéns aí pela... Não conheci o espaço, parabéns. A gente nem... Tem muita gente boa aqui em Natal, né? Aí, viu, da Vox, vem novidade pra caramba aí. A gente não pode dizer ainda não, né, Mário? É um spoiler. Não, o mercado de ações vai ficar movimentado.
segurar aí só no momento certo. Além do bigode ali, que a gente vai deixar o bigode bacana, né? Então, Tá certo. Show. mas isso são detalhes diferenciados do projeto dele, que a gente vai observando, assim, porque passa a ser um legado arquitetônico para a cidade fantástico, né? E eu entendo que Natal trata mal esse legado de arquitetura dela. Porque a gente percorre bairros como a Cidade, como a Alecrim, como a Ribeira, com prédios fantásticos, né? Uma arquitetura muito bacana e isso tem sido esquecido. Vocês estão trazendo para a cidade uma arquitetura que, poxa, para o bairro de Capim Macio, teu prédio vai ser um ícone, né? De referência de elementos diferenciados e vai fazer uma composição bacana. Não só a arquitetura em si, a gente está tendo esse cuidado de valorizar a calçada, o passante, o pedestre, né? Uma coisa que eu acho fantástica essa tirar, expressão, gentileza urbana, isso, né? tirar aquele murão de 3 metros de altura, branco, do alinhamento da calçada, para tentar trazer um pouco mais para dentro, jogar um jardim, de forma que a calçada fique gentil, né? Não seja aquele ambiente hostil. Porque são microcirurgias dentro da cidade que tornam ela mais segura a longo prazo. Sim. Que se a gente tiver vários empreendimentos, um ao lado do outro, com uma calçada bacana, a calçada passa a ser usada. Quando a calçada passa a ser usada, a rua fica mais segura. Segurança é gente na rua, não é carro de polícia, é gente na rua. Então você se sente seguro andando ali no calçadão de Ponta Negra, por quê? Não é porque tem polícia, porque tem gente na rua. Você se sente seguro ali na região da Cidade Alta, porque não tem ninguém. Então, a gente tenta, com microcirurgias de terreno, né, 2.000 metros, tentar valorizar desde a calçada até a arquitetura do prêmio. A gente tem, quando possível, né, às vezes não é possível, tentar recuar um pouco o muro, criar um jardim, criar uma praça, no alinhamento da calçada, né, fazer essa fruição pública entre privado e público, para diminuir um pouco os muros da cidade, né. A gente batalhou isso lá no plano diretor. Não foi muito absorvido a questão da fachada ativa, fruição pública, mas a gente tenta implantar um pouquinho no nosso projeto de forma voluntária, sem estar na lei escrito nem obrigado, né? E falando aí, pegando esse gancho do plano diretor, Hugo, como é que você vê esse plano diretor? Eu entendo que foi um dos mais democráticos, né? E ainda não saiu o melhor plano para Natal, mas já é um plano bem melhor. Mas qual é a sua leitura hoje desse plano diretor? Qual é a nota que você dá para ele? Como é que você vê isso? A gente podia melhorar em alguns aspectos. Como eu falei, essa questão da conexão público-privado podia ter sido mais aprofundado, mas dou uma nota 8,8 para 9, vamos assim dizer. Então, tá um plano bacana. A gente realmente, o mercado sofreu muito com esse plano de 2007 para cá. Né, o mercado ficou travado, Natal perdeu população, 60 mil habitantes, perdeu. É o que a gente brigava lá nas audiências do plano diretor, é isso, Natal estava perdendo população, criando um grande problema de mobilidade urbana, devido a essa comunicação com Parnamirim. Serviço também, extremo, exatamente. Né, segurança, então a gente batalhou muito para isso, para tentar trazer os empreendimentos para Natal, do Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquele mais simples, até o de altíssimo padrão, que eles não fossem para a região metropolitana, porque isso é péssimo. A pessoa estuda em Natal, trabalha em Natal, usa o serviço de Natal, mas paga os impostos lá para Parnamirim. Você, Parnamirim arrecada, cria um grave problema de mobilidade na entrada e saída da cidade, e Natal sobrecarrega a infraestrutura. Então, é péssimo para todo mundo, no final das contas. Então, a gente batalhou muito, a gente chega excelentes perspectivas no plano diretor, ele abriu diversos bairros que estavam travados, de certa forma, pela baixa viabilidade ou inviabilidade, como Ponta Negra, Capim Macio, Porto Capim Macio, Candelária, Nova Descoberta, Barro Vermelho e assim por diante. Cidade Esperança, que eu acho para mim é um potencial fantástico, é um bairro no meio da cidade, com a Mall Gouveia, do lado da rodoviária, inexplorado. Exato. Então, abriu esses bairros para novos investimentos. Eu acredito que já está atraindo. Eu conversei com o secretário da CEMUB, Tiago Mesquita, ele disse, Hugo, o número aqui de alvarás, de solicitações... E doutor Tiago, vou interromper aqui, né? Convide aqui, Tiago. Aqui devendo aqui uma visita pra gente aqui. Então, parabéns a toda a equipe da CEMUB que conduziu arduamente esse processo. Foi 5 anos de revisão, começou lá em 2017, mais ou menos.
terminou em 2022, 5 anos de revisão. Mas ficou um plano bacana, vai abrir novas áreas. Eu me tremi todinho quando eu vi esses dias aí o Ministério Público querendo questionar algumas coisas. Caramba, poxa. Depois de tudo aprovado, isso, o plano foi debatido, passou por todos os conselhos, por todas as etapas, foi por Câmara dos Vereadores, passou por toda a etapa legal, que deve, até superior ao que estava lá no anterior, né? Na lei lá do Estatuto das Cidades, né? Então, foi um plano totalmente aberto, democrático, inclusive com a participação do Ministério Público, né? Enfim, isso só traz insegurança jurídica. Algum investidor que está investindo, acontece negócio, deixa de investir, porque não sabe se vai conseguir viabilizar. Enfim, espero que o debate ocorra e a resolução seja a mais pacífica possível, sem maiores prejuízos para a cidade. A gente entende que ficou um pouquinho mais caro construir, né? Esses dias, ontem mesmo, eu estava conversando com um corretor amigo nosso e ele, achando que Natal estava puxando um pouco os preços, eu disse a ele, cara, pelo contrário, Natal precisa subir preço, porque o preço que a gente tem hoje no mercado, ele é impraticável. Isso. Se a gente não tem uma demanda correta ou não tem uma venda para determinado local, é porque o produto está errado. Está mal posicionado. Eu me mas, recordo, assim... Desculpa, eu me recordo quando eu comecei no mercado imobiliário, foi em 2011. O João Pessoa... o metro quadrado lá era 30% mais baixo que Natal. Natal. Hoje está em torno de 40% mais alto. Mais alto. E é incrível porque isso, João Pessoa e Maceió, que são capitais semelhantes a Natal. Se eu for para Recife e Fortaleza, aí é 70% aí, mais alto. Como diz meu filho, é rock rico. Então, assim, é outra história do Brasil. E, assim, voltando um pouquinho aí no popular para o condomínio. Montaram-se as cooperativas, que eu entendo que era a filosofia de um condomínio, atingindo, né, um público mais baixo. Num formato diferente, porque você precisa ter volume com entregas distintas, mas eu entendo como um fomento fantástico. Foi mal trabalhado, eu acho que ao longo do tempo. Em Roraima, quando eu estive em Roraima, a gente montou um projeto chamado Casa Fácil e nós vendemos... não vou lembrar o número agora que me foge, acho que 500 casas no estado de Roraima, com um projeto desse, de cooperativa, né? Então tem um tempo de capitalização, como tem no condomínio, tem um tempo de produção e tem o tempo de entrega. Entregas separadas para poder um ir pagando o outro. E pagando o outro, Isso, né? Exato. Foi um formato, porque assim, se você pega uma casa hoje de 150 mil reais, fosse entregado num condomínio, um apartamento de 150 mil, uma coisa assim, daria aí, nesse fluxo do condomínio, 48 meses, cerca de 3 mil reais. 150 dividido por 50, né? 50 meses dividido por 150, exato. Então, assim, então, inviabiliza alguém que tem essa capacidade de pagamento. Aí né? alonga o formato de pagamento, apesar da entrega ser 50 meses, mas ele paga em 100, 150, né? Então a gente para poder sai ter de 3 para 1.000, pra só, 1.000, só né? que ele precisa fazer, por exemplo, 100 cotas para ir podendo entregar de módulo, porque assim, aqueles outros que não... Você vai entregar de 10 em 10, né? Os 90 estão ajudando a produzir esses 10. Isso, exato. Só que mais na frente começou a ter um problema dessa engenharia financeira, porque quem recebia começava... a diminuir a adimplência, vamos dizer. Isso, né? Exato. Então, assim, é uma gestão complexa. É uma gestão bem complexa. Mas eu acredito que precisava vir em algum formato, porque hoje nem todo mundo está habilitado a ir para o banco. Né? O banco, hoje, Caixa Econômica, eu acho que ela traz vantagens fantásticas na compra. A gente está falando do popular, né? Imóvel pronto. Principalmente a garantia da execução, porque isso não dá espaço para oportunista vir para esse mercado para pegar um povo tão sofrido com necessidade de morar, se capitalizar e né? não entregar. E não entregar. Então, isso é algo bem interessante, porque você tem um agente fiscalizador e a Caixa realmente está ali na ponta do lápis, né? Está acompanhando e tudo. Isso, exato. Mas eu fico quebrando a cabeça assim, de um dia ainda conseguir montar uma engenharia de a gente conseguir trazer o condomínio fechado. Mas você não acha que fazendo isso é o nosso sonho. É o maior desafio. É o nosso sonho. A gente está em 2023, né? Em 2011, 2012, a gente passou muito tempo no processo com a Caixa, tentando montar essa engenharia
essa engenharia de negócios lá dentro da Caixa para viabilizar um financiamento no sistema de condomínio. Não conseguimos ainda, mas quem sabe um dia a gente consiga. Mas é mais mérito do meu pai, ele ficou uns 2 anos, na época era um empreendimento condomínio de Sicâmara, formatando dentro da Caixa esse formato, porque o grande problemática da impossibilidade de um financiamento é porque o sistema de condomínio, o imóvel, ele já fica em seu nome durante a obra. Então você não tem como financiar um imóvel que já está no seu nome e nem o banco tem como alienar isso. Então a grande problemática é essa. Aí quando começa a criar condições para se aproximar disso, ele perde o formato de condomínio e vai para a incorporação, RI, patrimônio de afetação, aí acaba que migra para uma incorporação. Então, o custo sobe e você não consegue dar aquela paridade. Então ele migra para a incorporação. Então a gente ainda não conseguiu. A gente hoje busca formatos de capitalização. No home equity, numa capitalização num agente privado para aquele condômino que não tem a capacidade de pagamento em 4 anos para alongar para 10, 15 anos. Hoje a gente já tem esse produto, já é uma realidade, vamos assim dizer. É uma capitalização pessoal através de um home equity que é colocando um imóvel dentro da garantia daquela capitalização. Então hoje é uma realidade. O consórcio hoje também é algo bem interessante para alavancagem patrimonial. Isso, que é pegar um capital, né, com juros específicos no prazo. Então a gente às vezes encontra essas soluções para alguns clientes pontuais que não tem a capacidade de absorver aquela tabela em 4 anos. Nosso parceiro Select está aí à disposição também para isso, viu? Aí chega junto aí. Importante depois você conhecer o Miguel. Vamos marcar um café com o Miguel. Joia. Select Investimentos. Miguel tem uma a gente teve um super papo aqui com o Miguel e existem algumas soluções bem interessantes para o consultor no formato que a Select trabalha. Então, porque são soluções interessantes. Mas só trazendo um ponto ainda assim, que a gente perdeu muito, por exemplo, você falou Ponta Negra, as pessoas ficam confortáveis porque tem gente na rua. Isso. A gente tem um comércio ativo em Ponta Negra que hoje, em Natal, vou juntar a Grande Natal porque eu vou envolver Parnamirim. A gente tem Ponta Negra e a gente tem Nova Parnamirim. Isso. 2 eixos estruturantes, Abel Cabral e Maria Lacerda, são 2 ruas que tem assim uma vida gigante. Quando a gente chega no Alecrim, no centro da cidade, a gente tem uma lacuna grande. A gente tem um decréscimo, vamos dizer assim, ou então a gente tem uma falta de gente, porque o comércio a moradia está desaparecendo de lá, as pessoas estão saindo. Isso, exato. Num bairro que tem toda a infraestrutura, a Ribeiro, o centro da cidade, o Alecrim. E caramba, a gente está perdendo a oportunidade de botar gente morando lá e reaquecer esse mercado, né? Isso. Então, assim, por isso que eu me preocupo e penso muito nessa coisa de tentar, porque eu sei que no Alecrim a gente não vai levar um imóvel de R$1 milhão. Até pode ter um prédio com essa característica, uma coisa desse tipo, mas a gente vai trabalhar lá um prédio para vender de seus 230 mil a 400 mil reais, né? Cara, o nosso grande briga na revisão do plano diretor é essa. Temos que trazer gente para morar na Cidade Alta, Ribeira, Alecrim, esses bairros que tem muita vida de comércio, mas ficam desertos e vazios e abandonados à noite. Então a gente tem que trazer essa mistura de comércio e moradia para ele ter vida a qualquer hora, né? Tanto de dia como de noite. E foi a nossa grande discussão desde o começo lá do plano diretor. A gente tem que ocupar esses bairros, não pode deixar esses bairros virarem. Não pode, a Cidade Alta já está virando uma Ribeira, que já está entrando ali em Petrópolis também, parte vazia, abandonada, e no centro da cidade, com infraestrutura e não tem moradia. Aí imagina se um prédio daquele da CIA, o histórico todo, né? Que foi desocupado agora. Aí eu disse, pô, imagine sair do meio daquele prédio, uma torre residencial, ali embaixo você tem uma galeria, com serviço, com escola, com caramba de coisa ali dentro, e uma torre residencial ali. Poxa, que fantástico. Mas seria, eu tô com boas perspectivas. Grandes construtores que tradicionalmente trabalhavam na região metropolitana, como a MRV, por exemplo, né, que é um grande produtor, maior produtor imobiliário do Nordeste. Eles estão começando a investir dentro de Natal, não só em Parnamirim, São Gonçalo.
Então isso é bom porque a gente sabe que vai vir produtos que vai atingir uma classe de renda mais baixa dentro de Natal. É isso que a gente precisa, ocupar Natal para no próximo censo, daqui a 10 anos, a gente pelo menos recuperar os 60 mil que perdeu. A gente perdeu 60 mil, isso é um absurdo. Perder 60 mil pessoas. 6 cruzeiros também. Perdeu 60 mil pessoas. Não existe. A gente recebeu uma demanda de uma cliente nossa, uma instituição aqui, ela foi nos mostrar um prédio ali na Metropolitana, né? E eu dizendo para ela, poxa, a gente tem uma demanda aqui e tal. Ele, então, mas não tem essa demanda, vamos pensar nisso, não sei o quê. E a gente deu uma volta pela cidade. A gente foi almoçar pela cidade, andar por ali para ver a coisa. Cara, ficamos surpresos com a real demanda que existe ali. Né? Exato. Mesmo que temporária. Porque assim, as pessoas dizem, pô, eu trabalho aqui. Então, para mim sair daqui à noite para a Zona Norte, é complicado. Da cidade, eu tô do lado. Atravessei o rio, né? Eu não tenho mais o serviço de barco, tudo isso. Aldo Tinoco esteve aqui, conversando com a gente, falando dessas integrações de modais. Cara, isso aí... Terminais. A gente precisava muita coisa, assim. Então, a gente começa a trazer essas... E ela passou informação que surpreendeu a gente. Fez um flat aqui, organizado. Quanto é que você conseguiria pagar? Isso até R$700. R$800, dependendo do flat. E um flat pequenininho. Um kitnetzinho. Um kitnetzinho. E a gente tem essa demanda. O seu projeto lá próximo à escola técnica, né? É um projeto que tem uma demanda assim, exatamente como eu disse, assim, o pessoal pensa que alugar é botar a mesa de plástico e alugar. E as pessoas querem qualidade. Isso, exato. Na locação, né? Então, assim, quando a gente está falando desse produto de R$700, lógico, a gente vai trazer para um produto um pouco mais barato, mas a gente pode enfrentar e entregar algo melhor. E aí, doutor Nanderson, a gente tá aqui, ó, no laço da hora, né? O bate-papo tá bom aqui, tá né? super bacana. Passa rápido. E como a gente tem hora e tudo, né? A gente sempre tem a pergunta do milhão, Hugo. Né? Então, assim, o que é que Hugo não pode sair daqui sem falar para essa galera bacana que tá assistindo a gente, né? O que é que você não pode sair daqui sem deixar como um recado? Amigos, a gente trabalhando todo dia para trazer produtos diferenciados. E muito em breve, aí, nos próximos 6 meses, a gente vai colocar um produto aqui em Natal. Olha aí. Que você vai me chamar de novo aqui só para falar dele. Pô, o maior prazer, já tá convidado. Já tá convidado. Desenvolvida 7 chaves, mas vai olha aí, mexer em primeira mão, spoiler. Daqui uns 6 meses a gente já vai estar com tudo prontinho. Pô, maravilha. É mais um produto totalmente diferente de tudo que existe aqui em Natal. Mas uma grande Que novidade. bom, já brilhou os olhos aqui, né? E essa resposta foi mais do que 1 milhão, viu? Essa resposta foi mais do que 1 milhão. Graças a Hugo aí, meu Vai amigo. ser Obrigado show. aí por ter Obrigado. participado conosco. Pra gente é uma alegria muito grande estar recebendo convidados como você, que são pessoas e empresas que vestem a camisa para que possa fazer de Natal uma cidade melhor, com melhores projetos e que a gente possa desenvolver nossa cidade e a nossa região de uma forma geral, né? Exato. Sou natalense, né? Potiguar. Então a gente tem que trabalhar para ter uma cidade melhor. Cada dia a gente começou a ter inveja de João Pessoa, né? Putz, vamos passar o final de semana de João Pessoa que tá melhor do que Natal, né? Então vamos tentar virar essa chave, voltar a investir em Natal, ter produtos bacanas para fazer o contrário, trazer os paraibanos para cá para passar o final de semana. Cara, que bacana, que legal. E assim... eu esqueci de falar uma coisa, o Hugo é mecão, viu? Mecão. Mecão. Meu mecão sem futuro. Cara, assim... Rapaz, enfim. pense no cabo sem futuro pra futebol, sou eu. Sou mecão por causa da Arena das Dunas. É mais pra curtir um lazer, tomar uma cerveja, encontrar os amigos. Eu sempre vejo você lá, Ângelo. Eu não sou mecão raiz pra bater pra Ramiri, não. Eu sou Nutella da Arena das Dunas. Olha aí, Mário, tá vendo? Tá vendo aí como é que são os americanos, Mário? Não. Mas, gente, eu fico muito feliz e honrado de receber você aqui, porque eu gosto muito da sua família. Tenho um apreço grande aí. Acompanho você, assim, desde moleque, né? Acompanhando aí teu pai, acompanhando a Habitacional, acompanhando vocês. A gente sempre é muito bem recebido. Você é um cara que recebe muito bem a gente, trata muito bem. Então, fica aqui meu agradecimento de verdade por receber você aqui. E o Papo com Café é isso, né? É um podcast do mercado imobiliário. Se você curtiu, vai lá, se inscreve no canal, né? Dá um like.
manda para os amigos, compartilha aí. E vem muitas novidades em abril. A gente tá aqui num trabalho gigante com o Mário da Vox aqui para trazer grandes novidades para vocês. Vamos mudar muita coisa dentro do nosso formato, vamos trazer mais conteúdo, muito mais conteúdo. Então, valeu, show de bola, muito grato aí e bora mexer o doce, bora realizar. Valeu. Um abraço.